Filemão. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura? E vamos continuar essa epístola maravilhosa do apóstolo Paulo a Filemão, 25 versículos, bem curtinha. Fizemos uma introdução a semana passada, hoje nós queremos entrar no miolo da carta. E nós vamos finalizar no próximo domingo. Mês de março a gente vai falar sobre as mulheres notáveis da Bíblia, vai ser muito legal. Então vamos aqui à nossa leitura. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Lindo isso. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, ou por você em minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a koinonia, a comunhão, uma palavra nova para alguns, né? O grego koinonia quer dizer comunhão. A comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo, povo separado. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Onésimo quer dizer útil. Ele faz um jogo de palavras aqui, né? Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Sensível Paulo, né? Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é escravo para você, e mais... Aliás, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Palavra de Deus, né? Estamos fazendo o que a igreja primitiva fez lá no início. Oração, leitura, cântico. Oração, leitura, cântico. E a presença poderosa de Deus no nosso meio. Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração. Usa a tua palavra, abre o nosso entendimento e que teu Espírito nos console, nos conforte,
nesses dias maus, em que se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo. Mantém-nos íntegros na tua presença. Socorre os aflitos, os prisioneiros, os que estão nos hospitais, os que estão doentes. Enquanto isso, nós celebramos a vida, a vitória, como aconteceu essa semana com a Rebeca, filha do nosso amado irmão Ricardo Marques, que depois de alguns anos numa cadeira de roda, saiu andando para a glória de Deus. Deus é poderoso. Valeu! Glória a Deus, que nós pedimos a bênção dele, a ação do Espírito em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, os versículos 10 a 11, nós vamos ver agora, aliás, 10 a 19, nós vamos ver agora a prova real da comunhão ou da koinonia. Eu quero só voltar a falar essa palavra, porque é uma palavra icônica, muito importante para nós como crentes em Cristo Jesus. Há livros e mais livros escritos sobre essa palavra koinonia. Quando você fala essa palavra, você está falando grego. Grego não que não entenda, mas grego da língua grega, né? A palavra que significa o que se tem ou o que se faz em comum. Ela aparece mais de 20 vezes no Novo Testamento. Comunhão, coisa em comum. Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na koinonia, na comunhão, eles tinham coisas em comum, no partir do pão e nas orações. Agora, a koinonia entre nós, a comunhão, seja entre amigos, na família, entre marido e mulher, entre irmãos em Cristo, numa mesma igreja, ela só é possível se nós tivermos, antes de tudo, comunhão com Jesus de verdade. Se a minha alma, a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, como ilustrou o Dário aqui, está conectada com Jesus, a ponto de eu ter íntima comunhão com Ele, eu nele, Ele em mim, aí eu consigo ter comunhão com os meus irmãos. Por que você não aceita o outro? Por que você não aceita o diferente? Por que você encrenca com os outros? Por que você dispensa, descarta? Fica bravo, não entende, cria expectativas, se decepciona, quer mandar embora, quer isso, quer aquilo, porque você precisa reconectar a sua comunhão com Jesus, para compreender como Jesus vê essas coisas e essas circunstâncias da vida. Eu estive com um casal de um grande empresário nessa cidade, que me pediu para fazer o casamento, e eu sentei com eles ali para dizer exatamente isso. Se Jesus não for o elo de ligação, a liga entre vocês dois, não vai funcionar. É pouco provável. Seja você crente ou descrente. Por isso, João, que era muito íntimo de Jesus, diz: se dissermos que mantemos koinonia com Jesus, comunhão, e andarmos nas trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Você está vivendo religião evangélica, mas você não tem comunhão com Jesus de verdade. Mas ele disse: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, se eu tiver koinonia, comunhão com Jesus, que é luz, que anda na luz, e eu na luz com Ele, aí sim, nós mantemos koinonia uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Entende? Não tem essa de amizade. Amizade como? Eu não te conheço. Quando é que eu te vi da última vez? Quando é que eu vi aqueles irmãos da quarta-feira? Eles tinham o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, a gente se vê, a gente se conecta e não demora muito, parece que você conhece há anos.
Porque a conexão com Jesus me faz mais ligado e conectado às pessoas, principalmente aos irmãos em Cristo, e assim também no casamento. Aliás, a palavra koinonia e comunhão, ela traduz o que é a igreja. A igreja é isso, é ajuntamento, não é um auditório. Igreja não é um clube. Igreja não é uma rodinha de amigos, da minha preferência. É um lugar que as coisas funcionam como eu acho e como eu gosto. Quando eu me aborreço, eu vou embora. A koinonia é a antítese do desigrejado. Quem tem o Espírito de Deus não aguenta ficar fora da igreja de Jesus. A koinonia é a antítese do descongregado, do indivíduo isolado, virtualizado. Eu sei que muitos de vocês estão aí me ouvindo na internet. Não foi possível estar aqui. Mas vocês sabem quanto é importante a koinonia. Não só familiar, mas a koinonia com os irmãos em Cristo, que têm o mesmo espírito, que vivem as mesmas experiências, que passam por lutas e dificuldades. O que acontece no CR aqui não é um guru, professor dando biblada na cabeça dos outros, mas é gente sentando e simplesmente ouvindo o outro. E na medida que se fala, se põe para fora e a cura entra, porque Jesus está naquele meio. A koinonia é: alguém me ouve, por favor. Alguém ouve minha dor, alguém ouve minha luta, alguém ouve o abuso que eu estou sofrendo dentro de casa, na escola, no trabalho, alguém me ouve. Esse lugar de escuta é o lugar da koinonia. Por isso que Deus passeava no jardim na viração do dia, lá em Gênesis. E quando Adão e Eva erraram, onde vocês estão, é alguém que se importa, que convive, e não essa loucura que nós estamos vivendo, do distanciamento. Isso é uma coisa diabólica, que nunca deveria ter sido levada ao exagero que nós estamos vivendo. Mas nós estamos sendo vítimas não mais de um problema sanitário, mas de um problema de uma ordem mundial que prepara o mundo para a grande tribulação. Um governo único, pessoas controladas, a marca da besta, distanciando pessoas, mas ligando-as a um poder central único. Esse anticristo, esse falso profeta só não terá poder sobre a igreja de Jesus, porque o que nos une é mais poderoso, aleluia. E outra coisa, é invisível. É invisível. Mr. Trudeau pode entrar na casa dos crentes, distanciá-los, faça o que ele quiser fazer, mas não destrói a comunhão. Isso é o que nós queremos para nós. Por isso, amados, preste atenção nos mais de 40 mandamentos recíprocos da Bíblia. Um dia pegue uma concordância e estude todos eles. Amai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, cumprimentai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, perdoai-vos uns aos outros, tende misericórdia uns dos outros, percebe? É vida na vida, é convivência. Então, por favor, em nome de Jesus, abra a sua casa para receber pessoas que possam experimentar dessa graça que é divina, poderosa, e é o cerne da igreja de Jesus, para que o mundo creia. Filemão, então, é uma carta que traz o exemplo vivo desse comprometimento entre irmãos, o que se parte e reparte a própria vida. É um exemplo vivo desse comprometimento da koinonia. Falei de Paulo, onde é que está Paulo? Preso. O que é que Paulo tem? Ele é apóstolo, ele é importante, ele é maior que o Papa, mas ele não usa títulos. Denunciei isso na semana passada.
essa nojeira que a gente vê de líderes se aproximando do poder político com títulos. Por quê? Para quê? Qual é a necessidade? Por que não ser simplesmente Paulo? E Paulo nos deu uma lição logo no começo, preso pelos romanos, sob a acusação de estar pregando que Jesus ressuscitou, acusações infundadas, sofrendo, mas Paulo disse: não é Roma que me prende, eu sou um prisioneiro de Jesus. Eu fico aqui o tempo que Ele quiser, eu saio daqui na hora que Ele quiser. Estão lembrados em Atos 16, quando eles estavam presos à meia-noite, bum! Eles estavam cantando e as cadeias se arrebentaram. Eu tive o privilégio de chegar nessa praça onde provavelmente Paulo foi preso, lá em Filipos. Dava para ver o lugar. Um provável terremoto. Brum, pedra para todo lado. Abriu. O carcereiro ficou doido. Disse: que é isso? Não me mate. Ou não se mate, né? Então vamos lá. Nos versos 8 e 9, Paulo diz: eu sinto a liberdade para te ordenar alguma coisa, Filemão. Lembra, Filemão? É o dono da casa, com sua esposa Áfia, seu filho Arquipo, moram em Colossos, e eles têm empregados, funcionários, escravos. E esse escravo Onésimo é aquele que rouba o seu senhor e foge, porque senão ele seria passivo de morte, ou passível de morte. Então Paulo diz: Filemão, eu encontrei Onésimo aqui, ele agora aceitou Jesus e ele está pronto para voltar. E Filemão era dono legal de Onésimo. E Paulo diz: eu não apelo à lei, eu não apelo à teologia, eu não apelo ao fato de eu ter ascendência sobre a sua vida, Filemão, mas eu apelo ao amor. Por amor, receba de volta. Eu acho lindo esse começo aqui. Paulo não usa a força da lei, Paulo não usa a obrigação, Paulo não usa a imposição. Não há nenhum gesto de Paulo que supere a força do amor. Atentem, pais, patrões, pessoas que têm autoridade. A força da lei não tem poder para mudar o comportamento de quem quer que seja. Lutero, no seu comentário sobre os 10 mandamentos, me ensinou, porque eu li, né? Uma coisa fantástica. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Esses mandamentos, pode pregar na parede, pode colocar no visor do seu carro, pode fazer um sticker, põe onde você quiser. Os mandamentos proibitivos não têm força para fazer com que você não minta. Não mate, não adultere. Não tem força, porque o homem é caído. E pela sua queda ele não tem força de resistir. Onde é que está o segredo? O segredo dos 10 mandamentos está no cabeçalho: não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu sempre ilustro com a minha infância, porque a despeito de eu não ter virado um bandido, mas eu andei pelos antros da bandidagem com arma aqui na minha cinta. E eu me lembro até hoje o que é que me impedia de fazer a loucura, de cometer a desgraça. Era o amor dos meus pais. O amor dos meus pais tinha muito mais força do que a lei, porque eu já sabia da lei. Quem aqui que peca e não sabe que é errado? Sabe. O bandido sabe, você sabe. Você mente, sabe que não deve mentir. Você trai, sabe que não deve trair.
Você consome pornografia, sabe que está errado? Você sabe que está errado. Pode tentar justificar, mas lá no fundo você sabe que está errado. O problema é que o mandamento não tem força. Por isso Paulo diz, eu não estou mandando, mas eu apelo em nome do amor. Então, senhores pais, o que sustenta seus filhos obedientes às leis de Deus e a qualquer princípio que você ensine, não é a sua regrinha, porque eu quebrei várias e quebrava mesmo. E olha que minha mãe me colocava de joelhos em tampinha de garrafa, me amarrava no pé da mesa com a coleira do Duque, um cachorro que a gente tinha lá em casa, vira-lata. Adiantou o quê? Não dava certo. O que é que funcionou? Ela nem sabe. Era o amor e o cuidado que ela tinha para comigo. Era a dedicação que ela tinha. Era o fato de que ela ganhava meu coração quando ela me amava incondicionalmente. E eu digo até hoje, eu só não cometo loucura, eu só não faço uma doideira, porque eu vejo tanta desgraça nesse país, tanta injustiça nesse estado, tanta injustiça nessa prefeitura. Eu só não faço porque eu amo meu Deus. E ele diz, Armando, calma aí, fica preso na cruz aí. Crucifica o teu velho homem, não reage, porque eu vou agir. Eu só faço orar e ficar muito indignado. Lembra de Abacuque? Até quando, Senhor? Eu terminei de pregar aqui domingo e uma professora, membro dessa comunidade aqui, professora concursada, sendo perseguida, porque ela tem uma doença, uma comorbidade, que se ela for vacinada, morre. Tem um atestado, mas ela está sendo perseguida. Anulada por uma besteira, por um capricho que não dá à pessoa a possibilidade da isenção. O que é que você faz? Rapaz, eu vou aí. Deus disse, não. Então, o amor de Deus é que nos freia. Por isso é importante. Jesus diz em João 14,15, se vocês me amam, aí sim vocês vão guardar os meus mandamentos. Porque é por amor que eu consigo fazer com que o indivíduo mude. Não é pela imposição nem pela regra. Amém, igreja? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Perdão, reconciliação são palavras que nem aparecem nesse livro, mas a história fala mais do que palavras. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo demonstra aqui nesse versículo 10 que ele mesmo preso, algemado, num buraco, ele não deixou de frutificar e de levar pessoas a Cristo Jesus. Paulo não tinha a omissão como possibilidade, porque o indivíduo que não abre a boca para falar de Jesus, ele está estéril como aquela videira infrutífera, ou a figueira. Sempre eu me lembro do grito de Raquel, em Gênesis 31, dá-me filhos, senão morro. Apóstolo Paulo, acho que ele pensava assim, dá-me filhos na fé, senão eu morro. Eu não quero ser estéril na fé. O apóstolo Paulo, preso, passando por humilhação, não perdia a oportunidade. Aliás, ele foi levado a Roma, e enquanto preso, ele evangelizou a guarda pretoriana. Irmãos, a igreja é o ventre fértil
vocês não podem continuar estéreis em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção de você que é crente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Qual foi a última vez que você conduziu alguém a Cristo? Qual foi a última vez que o teu ventre gerou alguém para a glória de Deus? Eu testemunho com a minha vida. Como ouvirão se não há quem pregue? Como saberão do caminho da cruz se você não disser nada? Bons exemplos, Madre Teresa de Calcutá dá, Chico Xavier deu. Não é isso? Abre a boca. Jesus viu uma figueira plantada na sua vinha, procurou fruto nela, não achou. Ele usou a ilustração do Senhor como sendo ele, né? Ele diz: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, porque ela está ocupando a terra inutilmente. O que ela faz, essa figueira? Ela está lá sugando nutrientes. A figueira estava no meio da videira, da vinha. Então, quando o viticultor ia lá para colocar adubo, a figueira chupava o adubo, estava lá. Mas aí Jesus olha, o mestre, aí o dono olha e diz: cadê o fruto? Cara, você ganhou um passaporte para o céu, você ganhou uma passagem para o céu. Mas não é para você sentar em cima dela, não. É para você trazer mais gente. Há mais vaga no vagão de Deus. Tem mais gente, tem lugar no banquete, em nome de Jesus. Há quanto tempo você não experimenta a alegria de ter um filho? Hein, mamãe? Não é não, mãe? Dói. É difícil, é penoso, mas é recompensador gerar um filho. E assim é na fé, irmãos. Aí nós ficamos com crentes que dizem assim: não, eu queria mesmo era uma igreja com 10 pessoas, porque é pequenininha. Aí ele vai numa igreja de bairro e fica lá na igreja de bairro. Lá ele é conhecido, lá ele paga tudo, lá ele faz tudo, lá ele é o cara. Lá todo mundo sabe quem é o nome dele, seu Zé, Dona Maria, seu João, estão chegando aqui na nossa igreja, aí você fica lá, infrutífero do jeito que estava na igreja maior. 3.000 pessoas se converteram no dia que Pedro pregou. Você é capaz de olhar para os seus vizinhos, para os seus amigos e ter essa misericórdia de Paulo, que não perdia a oportunidade para falar do amor de Jesus. Desperta, tu que dormes, em nome de Jesus, porque a vida, quando nós geramos vida, a alegria, quando nós nos cercamos de pessoas que não conhecem o Senhor e elas se arrependem, diz que a festa nos céus, e você continua querendo provocar um funeral, absorvendo da vida cristã. Olha o que Deus colocou na tua mão, olha o que Deus colocou ao teu redor, olha a sua vida, amado. Paulo é o nosso exemplo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10. Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Ninguém fala. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Bora! Ao invés de ficar procurando um GR, você que é crente há mais de 5 anos, abra um na sua casa. Alguém vai cuidar de mim? Não! Abra sua vida para cuidar daqueles que precisam muito mais do que você. Não seja egoísta, olha o que você já tem, olha o que você já conquistou. Vamos parar com isso. Eu tinha um sonho quando eu jovenzinho na IBC, na Igreja Batista de Tucuruvi, quando eu me converti, eu dizia: pastor, não aguento ficar aqui dentro não. O negócio é só aqui dentro, tem 60 pessoas, há quanto tempo? 60 pessoas, eu tenho meus amigos do racha. Eu vou para um bairro aqui no meio da rua, eu vou pregar no meio da rua. Eu era empresário, tinha um carro para ir para dentro da favela, e uma Kombi, Dona Heloísa lá mostrando as figurinhas, e eu no meio do tempo com o microfone pregando para ninguém, as pessoas passando, as crianças passando, e eu pensava:
ali tem um bar. Um dia esse bar vai se tornar um ponto de pregação. Eu fui para dentro do bar, comecei a pregar, e aquele ponto um dia virou um ponto de pregação. Eu tinha um sonho quando cheguei aqui. Eu digo, gente, tem tantos bares em Fortaleza. Já pensou, a gente tem em cada quarteirão um GR? Mas os bares se multiplicam e a igreja de Jesus não. Paulo foi um grande exemplo aqui. Olha o verso 11. Ele fala então de Onésimo, que ele gerou nas suas cadeias. E no verso 11 ele diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil para mim. Deus é especialista em reciclagem. Ele recicla Armando Bispo, ele recicla Pedro, João, Ritásia, Daniel, João. Bota teu nome aí. Antes você era inútil, agora você é útil. Era o lixo que o demônio consumia. Agora o Senhor te fez útil nas mãos dele. Paulo diz, ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil. Agora ele vai te obedecer como servo, ele vai servir por amor a Deus, ele vai fazer de coração, Colossenses 3, 22 e 25. Paulo não se preocupou em fazer a lei áurea da época, não, ele disse, não, pode deixar, ele vai voltar aí, ele vai te servir, ele vai te temer, ele vai fazer como ao Senhor, e ele vai receber do Senhor a recompensa. O valor que temos, seja onde for que o Senhor te mandar, vem daquele que nos ama e nos capacita. E parte da desvalorização sua, minha e nossa, enquanto pessoa, vem de onde você espera a recompensa. Paulo diz aos escravos, aos servos, aos empregados, sirvam os seus patrões como se fosse o Senhor. Por isso que Paulo podia dizer, sou prisioneiro de Jesus. Por isso que ele podia dizer assim, pensa no nome do seu patrão. Aí você pensa assim, meu patrão é Jesus. Esse cara aí. A mamãe mandou lavar a louça. A mamãe mandou varrer a casa. Talvez a mamãe nem mereça, mas Jesus merece. Ele é meu patrão. Vou fazer para ele e por ele, mesmo não gostando. Mas eu faço e respondo por amor. Nem sempre temos prazer, principalmente quando se precisa ganhar o pão de cada dia, não é? Nem todo mundo trabalha naquilo que gosta de verdade. Nós não temos essa opção. Mas de onde você espera a recompensa? Do Senhor. Onésimo foi inútil, mas agora é útil. E aí vem o caminho da reparação, versículos 12 a 14. Lembra que eu falei a semana passada, o endereço da reparação é o mesmo do dano. Para você restituir, devolver o que você tirou, é o mesmo endereço de onde você tirou. O endereço da reparação é o mesmo. Essa semana eu fui procurado por uma amada irmã, que tinha uma pendência há anos, e demorou, mas chegou o dia, senta na minha frente, abre o coração, não tem justificativa, pede perdão, fala das loucuras, das coisas, do tempo, do sofrimento, do afastamento, do ódio, da raiva, da bronca, de uma série de coisas. Quando eu terminei de ouvir, eu não tive outra coisa a fazer, senão dar um abraço e dizer, está perdoado em nome de Jesus, aleluia, zerou tudo. Libertação, envergonhamento do diabo, volta lá e devolve, restitui. Paulo então vai enviar Onésimo, caminho de volta, Onésimo. Não, vou fugir para o Canadá, vou fugir para os Estados Unidos, vou fugir para Quixadá, eu vou fugir para outro canto, eu vou mudar de casa, não, eu vou mudar de igreja.
Infelizmente, algumas igrejas em Fortaleza, elas estão povoadas de indivíduos rancorosos que nunca resolveram o problema do passado. Sabe quando é que eles vão resolver? Diante do tribunal de Cristo, o bema. E infelizmente vão amargar uma vida infeliz. Provérbios 28, 13 diz isso: quem encobre o seu erro jamais prosperará, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Você tem coisa para acertar na sua vida? Se você um dia fizer um inventário moral, como faz no CR, você volta lá atrás. Tem instâncias que você não pode pedir perdão. Ah, o cara morreu, então bota uma cadeira aqui, seu bendito, e peça perdão, ou perdoe, libera perdão. Você abusou de mim quando eu era pequeno, está aqui, mas eu libero perdão para você, em nome de Jesus. Mas tanto quanto for possível, faça isso de boca, frente a frente, olho no olho. Como diz a música do Kleber Lucas, eu não vou sair daqui se você não for comigo. Nunca vai haver bênção de Deus para quem se afasta da comunhão e do caminho da restauração. Não adianta maquiar o erro com espiritualidade e boas obras, não adianta. Entende? Antes de você oferecer a Deus um culto, antes de você oferecer a Deus uma pregação ou um serviço ministerial, Jesus diz que você tem que primeiro acertar com o seu irmão e depois fazer isso. Mateus 5, 23 e 24. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ora, você roubou o cara, você ofendeu. O que é que Jesus diz? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entende? Porque Deus não aceita a oferta de um coração rancoroso, mal resolvido. Volta lá, limpo, hein? Paulo envia Onésimo renunciando à ajuda que seria para ele mesmo. Ele envia de volta, ele diz, eu estou mandando como se fosse o meu próprio coração. A palavra coração em hebraico é leb, mas ele não está falando desse coração, ele está falando das entranhas. Leva minhas entranhas, porque as entranhas é onde estava a vida, né? Diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Já viu quando você tem um problema emocional, logo você tem um problema de intestino, né? Você fica ai, não é não? Ai. Então Paulo está dizendo, olha, leva com você o centro das minhas emoções. Estou mandando ele, estou mandando todas as minhas emoções com você, meu coração, vai junto. Poderia ser que Onésimo precisasse de tempo para provar a vida transformada. Onésimo volta e ele seria tentado a roubar de novo. Você acha que não? Eu acho que sim. Ele poderia ter uma recaída. E Paulo está dizendo, olha, junto com ele vai o meu aval, o meu coração, meu crédito. Que lindo isso, né? Paulo emprenha a própria vida em prol do outro. Ele não estaria pronto, como cantou aqui o Marcos Almeida, ele estava apenas em parte. Por isso diz, leva meu coração, é o empenho da própria vida em prol do outro, o que se parte, reparte. Versículos 13 e 14, a gente acelera aqui um pouquinho. Reconciliar é melhor do que servir. Presta atenção. Resolver pendências é melhor do que disfarçar servindo em ministério, ocupado como Marta, mas incapaz de resolver pendências. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, e até me ajudar muito, Paulo diz, mas eu não quis fazer sem seu consentimento. Onésimo poderia ficar em Roma, ele esqueceria tudo seria perdoado por Deus, e ele poderia servir o grande apóstolo Paulo. Não. Ele poderia ser útil? Sim. Ele poderia servir a Deus? Sim. Ele poderia servir Paulo? Sim. Mas o que é que Paulo diz? Você não pode fazer isso enquanto não voltar lá e não se reconciliar
com seu patrão. Volta. Depois pode ser que ele libere e você venha, né? O caminho da reparação é o mesmo da ofensa. Volta, Zaqueu, volta, Agar, volta, Maria, volta, irmão, volta, irmã. Desfaz a legalidade do diabo, porque ele meteu um pé na sua vida e no seu coração, e você tem que tirar esse estribo do diabo. Versículos 15 e 16. A soberania que faz do escravo um irmão. Olha que lindo, nem o crime, o erro ou o dano escapam do propósito divino. Olha o que Paulo diz no verso 15: acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo está dizendo assim: Deus não desperdiça nenhuma dor. Caiu, tropeçou, errou, certo? Paulo não é determinista nem fatalista, dizendo você errou porque Deus quis que você errasse. O que Paulo está dizendo é, o que quer que tenha acontecido na sua vida, o que quer que esteja acontecendo atualmente na sua vida, Deus pode usar para a glória dele. Volta, arrepende. Doeu, você vai fazer como Jacó, vai ter que andar mancando, mas é a marca da mão de Deus sobre você. Talvez fique algumas sequelas, não tem problema, Deus vai lhe restaurar. Então aqui, Onésimo, é assim, ele foi afastado por um tempo, o parênteses, o hiato, o momento de queda, de erro, de perda, de culpa, de prejuízo, pode ser sim uma oportunidade para Deus entrar e intervir e resgatar. Eu nunca vi um bombeiro entrando com um salva-vida no mar se não tiver alguém afogado. Eu nunca vi alguém estendendo a mão para dentro de um poço que não tem nada, hein? Vem o quê? Não tem ninguém aí? Não é doido? O que eu quero dizer é que quando você está no fundo do poço, quando suas forças se acabam, é hora de Deus estender o braço e dizer: vem meu filho, vem minha filha, eu te tomo pela tua mão e te ergo e te levanto. Eu gosto de pensar que as lágrimas são lentes que você enxerga melhor Deus, sabe? A lágrima é uma lente. Já viu a lente de contato que você põe assim? Você enxerga legal sem óculos? Não? Eu mais ou menos. Você enxerga Deus na sua vida todo o tempo, toda hora? Nem sempre. E quando você não enxerga, o que é que Deus faz? Ele permite o sofrimento, é o megafone para te chamar a atenção, e quando a lágrima desce, aí você vê, Deus está aqui. É isso que Paulo estava dizendo para Filemão. Foi por um tempo. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, amém? Até as ruins. 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo dai graças, não é por tudo. Presta atenção, eu não dou graça porque eu peguei um câncer de próstata, tive que tirar minha próstata. Mas eu dou graças naquela circunstância, porque eu vi a mão de Deus cuidando de mim. Curou um pólipo na minha garganta, nas minhas cordas vocais, mas me permitiu passar por uma cirurgia. E perceber o amor de Deus naquela noite em que eu disse, estou indo. E Ele me devolveu. Então não é dar graças por tudo, não é dar graças pela desgraça, mas dar graças quando a desgraça acontece. É em todas as coisas, entende? Adoeceu, você não, dou graças a Deus que meu filho ficou doente. Ninguém faz isso. Mas na doença você dá graças pela presença, pela provisão de Deus, pelo ensino, pela perseverança, pelo cuidado, pela fidelidade, pela solidariedade, pela comunhão dos irmãos, pelo cuidado, pela provisão. Amém, igreja? Aliás, o Salmo 76, 10, que diz que até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Deus não desperdiça nenhuma dor. Então não prolongue o seu sofrimento.
Use o sofrimento como trampolim para saltar nos braços de Jesus, aprendendo a amá-lo acima de tudo, de todos, fazendo dele o seu motivo para viver, limpo e feliz. Amém? Verso 16: o Eterno transforma o escravo fugitivo num irmão, agora não mais como escravo, mas como irmão. Paulo não advoga abolir o status da escravidão de Onésimo, mas demonstra como a função restaurada embutia uma reconciliação e uma recepção de irmandade. Não exija nada no retorno. Por isso que quando qualquer pessoa diz, eu errei, me perdoa, zera tudo. Você não exige nada. Lá no grão de mostarda é assim, em qualquer casa de recuperação é assim. Não exija nada no retorno, na reparação, na reconciliação, como o pródigo disse. Não só você deve esperar apenas a palavra e o pedido de perdão, mas quando você for reconciliado, faça como o pródigo. Quando você fizer a reparação, o pródigo disse em Lucas 15:19, eu não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, trata-me como um dos teus empregados. Quando o camarada volta humilde, ele não volta para subir aqui no púlpito, ele não volta para ganhar a função de novo, ele não volta para sentar na cadeira de luxo, ele volta, como diz aquele indivíduo, né? Põe a cara no chão e se humilha. Verso 17 a 19, finalzinho. Quando o meu se torna o nosso, na companhia, na koinonia, se portanto me consideras companheiro, Filemão, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ele pode falhar, ele pode errar ainda, mas recebe como você me receberia. Empenho, risco, solidariedade, koinonia, o que se parte reparte, a própria vida, a própria reputação. Foi assim que Jesus fez diante do Pai, Ele ofereceu a sua própria vida por nós. Senhor, não lhes impute o pecado, mas imputa sobre a minha própria vida o pecado deles. Jesus não exigiu boa obra, Jesus não exigiu pagamento, Jesus não exigiu dízimo, Jesus não exigiu nada, apenas que você cresce e se arrependesse, para usufruir do perdão que estava disponível para todos nós. Lindo, né? Versos 18 e 19, para encerrar, pode entrar aí o pessoal. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança na minha conta. Porque provavelmente o Onésimo não tinha mais nem o dinheiro para pagar. E eu acho que Paulo disse para Onésimo, você volta lá e vai trabalhar até você pagar tudo que você roubou aí, tá certo? Vai lá. Mas talvez o dinheiro fosse tão grande, mas Paulo disse o quê? Aqui como irmão encomendando a volta de Onésimo. Se ele deve alguma coisa a mais, eu pago. Eu ajudo. Talvez Onésimo fosse perdoado por Filemão, mas Paulo fez questão de não fazer uso da sua amizade nem da sua reputação. Ele respeita a justa restituição e a reparação. O dano, a dívida não é pleiteada como se não merecesse o devido reparo, entendem? Paulo não está dizendo, Filemão, ele roubou 5.000, perdoa aí meu, ele agora é irmão. Paulo disse, Onésimo, volta lá e repaga. Para Filemão ele disse, se ele não conseguir pagar, eu pago do meu próprio bolso, porque é justo que seja feita a reparação. O dano causado teria que ser restituído, mas a provisão estava feita, pois se Onésimo não pudesse pagar, Paulo se empenha em dar de si, repartir, suprir a necessidade da reparação. Lembra do samaritano? Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o na hospedaria, cuidou dele, no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e diz, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Gente, tudo isso aí, sabe o que é? A ilustração do que Jesus fez por você, por mim. Dívida que você nunca poderia pagar,
Jesus pagou. E o que Ele pede só que você se arrependa, o aceite. Pare de querer comprar, pare de querer pagar, pare de querer fazer, mas se renda ou renda-se. É só isso. Você tem reparação para fazer, amado? Peça para o Espírito de Deus revelar. Algumas dessas coisas ficam no esquecimento. Tem gente que tem amnésia. E rápida. Mas se você tem algo a ser reparado, faça. Tome como princípio. E o que Deus falou com você, né? Vamos orar a Deus por um minuto? O nosso mapa diz assim, né? O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Enquanto o povo de Deus ora e reflete nessas palavras de Paulo, simplesmente Paulo, do prisioneiro do Senhor, da reparação, do útil, outrora inútil, da recomendação. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje de manhã. Talvez você já ouviu falar de Jesus, seu grande amor na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida por nós, para pagar o preço do seu erro, do seu pecado lá atrás. Ele é capaz de lhe dar um perdão incondicional, se você agora disser, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. E eu quero perguntar nessa manhã, na internet, se tem alguém aqui que gostaria de, nesse momento, dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero o perdão incondicional dele. Se tem alguém aí, levanta a mão onde você está, na tendinha, aqui. Tem alguém? Ou já são todos discípulos de Jesus? Né? E se são, que tal limpar a vida? Que tal entregar? Que tal reparar? Que tal viver comunhão? Que tal gerar filhos na fé? Se colocar à disposição de Deus para ser instrumento. Senhor, obrigado por essa manhã e esse início de semana. Uma semana nova, diferente. E eu sei que o mundo, Senhor, caótico, está apontando para a vinda de Jesus. Eu sei que a grande tribulação começa com um tempo de paz, mas a paz será decretada em meio a muito conflito. Livra-nos, Senhor, que a Tua igreja continue vivendo a coinonia, a comunhão no Teu nome, que os crentes sejam arautos, pregadores, testemunhas da Tua palavra, que cada lar aqui representado seja, Senhor, um farol para mostrar Jesus aos amigos e às pessoas. Tira toda a timidez do nosso meio, toda a trava da nossa boca, que o espírito de mudez seja repreendido em nome de Jesus, para que, como Paulo, a gente possa pregar aos que ainda não Te conhecem. Senhor, estreita a nossa comunhão, ajuda-nos a fazer as reparações e a perdoar com o Teu perdão, é o que nós te pedimos nessa manhã em nome de Jesus, amém.